Olá pessoal, meu nome é Eduardo Berardi, eu sou cuteleiro profissional. Quero convidá-los a conhecerem o meu blog Berardi Facas Custom, onde eu publico fotos das facas que eu produzo, artigos técnicos de cutelaria e também vídeos como esse. O tema do vídeo de hoje, pessoal, é de máxima importância e vai servir tanto para cuteleiros como para profissionais de qualquer área. Nós vamos falar a respeito do planejamento de carreira. Para isso eu elenquei alguns temas que eu gostaria de poder ler para vocês e comentar. Vamos lá. Primeira questão, pessoal, previdência, né? É um tema que está tão em moda hoje. O governo federal está fazendo esforços para aumentar o tempo de contribuição. As pessoas vão poder se aposentar já praticamente idosas, né? Na cutelaria, como nós não temos um patrão, nós não temos um registro, a não ser que o cuteleiro providencie seu próprio registro, é necessário que se pense a respeito da sua previdência e da necessidade, um dia você vai precisar, se ainda estiver vivo, né? Nossa vida está nas mãos de Deus, mas um dia todo mundo vai almejar aposentar. Qual é a minha recomendação, pessoal? Não façam a previdência pública. E eu vou dizer por quê. O seu Pedro, daqui de Catanduva, meu amigo, quando eu ainda não raspava a cabeça, ele cortava meu cabelo, ele é barbeiro, cabeleireiro. Ele uma vez me disse o seguinte, que ele contribuiu a vida inteira dele com relativo a 6 salários mínimos e depois que ele aposentou, ele recebe 1,33 salários mínimos. Pessoal, não precisa falar que isso é uma grande sacanagem do governo federal, né? E isso é muito frequente. Então, definitivamente, eu acho que não vale a pena que se pense numa previdência pública. Façam uma previdência privada. Não precisa ser necessariamente em formato de previdência. Pode ser uma aplicação a longo prazo. Existem várias aplicações. CDB, RDB, LCA, LCI, Tesouro Direto. A minha recomendação é que você pesquise na sua cidade, encontre uma forma mais segura e que dê mais rendimento e aplique. Conversando com o Capitão Wendel, que trabalha aqui comigo no batalhão em Catanduva, meu amigo, o Capitão Wendel já fez várias palestras a respeito de educação financeira. E ele me indicou uma cifra para começar a fazer uma previdência. Ele disse que o ideal é em torno de 15% da sua renda líquida mensal, tá? Então, e óbvio, né? Quanto mais velho você começar a fazer essa aplicação, é necessário que se faça um resguardo de um percentual maior que esse. Então, o ideal é que tão logo você comece a sua carreira, você comece a guardar 15% daquilo que você ganha. Lembrando que, pessoal, a cutelaria é uma atividade essencialmente física e a gente não vai ter saúde e condição física adequada para sempre para trabalhar. Vai chegar um dia que nós vamos ter que desacelerar muito e na sequência nós vamos ter que parar. Então é necessário que você faça um planejamento nesse sentido. Outra questão definitivamente de extrema importância é que você faça um plano de saúde. Pessoal, não acho adequado você guardar um dinheiro para quando houver uma necessidade. Eu vou explicar por quê. Tive um colega de trabalho que faleceu recentemente, era cardíaco, tinha um problema bastante sério no coração, mas que por uma mera teimosia insistiu em não fazer um plano de saúde. O problema dele se agravou, ele teve uma crise, teve que ir ao médico e o médico disse o seguinte, ou opera ou provavelmente você vai falecer em breve. Quanto custa a cirurgia? 300 mil reais, tá? Aí a pessoa que está adoentada fica naquela situação entre a cruz e a espada. Muito provavelmente ninguém vai ter 300 mil reais guardado para poder pagar uma cirurgia dessa. O que nós podemos ter um valor desse, pessoal? Nossas casas. Aí você fica entre a cruz e a espada. O que faço eu? Vendo a minha casa e pago minha cirurgia. Se a cirurgia não der certo, eu morro, meus filhos e esposa ficam sem casa, né? E ele optou pelo que eu optaria. Ele não fez a cirurgia
e pouquíssimos meses depois ele faleceu bem novo, com menos de 50 anos de idade, tá? Então, necessário que se faça um plano de saúde, lembrando que a cutelaria é uma atividade de alto risco. Nós estamos mexendo com eletricidade o tempo todo, com máquinas que cortam o tempo todo, máquinas de alta velocidade, nós estamos mexendo com óleo quente o tempo todo, com lâminas o tempo todo. Então, por si só é uma atividade de alto risco. Então é necessário que se pense e se faça um plano de saúde. Busque a sua casa própria e a sua oficina própria. Parece óbvio, né? Todo mundo deve desejar ter a sua casa própria, mas às vezes as pessoas se acomodam e passam a vida toda pagando aluguel, e a gente sabe que o aluguel é um dinheiro que vai e nós não temos retorno disso, né? Muitos financiamentos hoje, pessoal, você vai pagar um valor de parcela equivalente a um aluguel. Por que dessa preocupação, pessoal? Mais para frente, quando você falecer, os seus filhos vão ter uma casa própria, sua, para poder morar ou para poder partilhar e ter um ponto de partida na vida. Então acho importante que se pense nisso. Além do que é necessário, se você for viver profissionalmente da cutelaria, que você construa uma oficina adequada para você poder realizar bem o seu trabalho. Esse tema pode gerar um pouquinho de polêmica, mas eu vou defendê-lo com unhas e dentes. Entendo que seja necessária a prática regular de uma atividade física. Pessoal, 2 pontos interessantes. Primeiro, a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, publicou um estudo vários anos atrás, onde eles conseguiram provar que estilo de vida e alimentação correta podem prolongar a sua vida em até 14 anos. Imaginem vocês o que é possível a gente fazer em 14 anos de vida, tá? Além do que eu acabei de dizer, que a cutelaria é uma atividade essencialmente física, então você se desgasta muito fisicamente. O que você pode fazer para remediar isso? Ter um treinamento fora. O que eu indico? A Organização Mundial de Saúde, esse era o segundo item que eu ia comentar. A Organização Mundial de Saúde define uma pessoa como não sendo sedentária se ela tiver 4 sessões de treinamento semanais no mínimo, cada uma delas com duração mínima de 30 minutos. Ou seja, você tem que ter pelo menos 2 horas por semana de prática, dividido em 4 vezes, para que você não seja considerado sedentário. Uma lembrança, a gente às vezes lixa uma lâmina por horas e horas a fio. Quem já fez uma espada, por exemplo, às vezes você lixa dias e dias, tá? Isso exige muito da sua musculatura, especialmente da musculatura postural. Então, acho importante que se faça uma atividade física. Qual atividade física eu posso fazer, Berardo? Aquela que você mais gostar, tá? O segredo da atividade física é que ela seja feita com prazer. Se você não encontrar prazer na prática, dificilmente você vai ter uma fidelidade na prática. Você não vai querer prosseguir, claro que se for uma coisa chata. Então tem que ser uma coisa que tem a ver com você. Uma dica talvez que tenha dupla função é a prática de uma arte marcial. Por quê? Ela vai cuidar da questão física, vai te deixar com bom condicionamento físico e também vai tratar a sua questão espiritual. Não estou falando aqui de religião, nada a ver com religião, mas eu falo da questão de você melhorar o seu domínio próprio, ter mais humildade, ter mais serenidade quando aparecerem os problemas na confecção das suas peças, tá? Agora, é necessário que seja uma arte marcial que não produza tantas lesões, né? Se você viver lesionado, claro, não vai ter como, vai atrapalhar a sua produção na oficina. Então, fica aí a minha dica, acho necessária a prática de atividade física. Lembrando que tem um grande amigo, cuteleiro de excelência, que está obeso, acima do peso, e tem problemas de coração já, muito novo, 30 e poucos anos de idade, tá? Se houver uma mudança
no estilo de vida dele agora, com certeza esses problemas cairão por terra e passará certamente a ter uma qualidade de vida muito superior à de hoje, tá? Definição de uma linha de trabalho na cutelaria, pessoal. É uma coisa que eu analisei na minha própria carreira no último ano e meio ou 2 anos, tá? Eu ficava às vezes pensando assim, eu preciso seguir a linha do fulano, seguir a linha do ciclano, eu preciso fazer tal coisa porque fulano fez, ou tal coisa porque ciclano fez, tá? Hoje, mais maduro na carreira, o que eu digo, definam as suas próprias linhas e façam aquilo que serve bem ao seu projeto de carreira, tá? Não é necessário fazer determinada coisa porque determinado cuteleiro faz. A cutelaria tem dezenas e dezenas de nichos diferentes. Você pode estabelecer o seu, fazer aquilo que você gosta de fazer e investir nesse rumo, tá? Não tem necessariamente que ficar seguindo A ou B. Tenha segurança e invista na sua própria linha de trabalho. Aquisição correta de equipamentos para a sua oficina, tá? No momento, por exemplo, tenho 2 máquinas na minha oficina que eu praticamente não uso. Eu faço praticamente tudo à mão e eu sou mais rápido fazendo à mão do que se eu for usar a máquina. Se eu for usar a máquina, eu tenho que prender, medir aqui, medir ali, trocar peça, fazer não sei o que. Enquanto eu vou fazer isso, eu já terminei de fazer manualmente o que eu faria na máquina. Acredito que muitos cuteleiros trabalhem assim também. Vou citar um exemplo. Por exemplo, para a linha de facas que eu faço hoje, eu não preciso ter um torno. E no passado, eu tinha essa vontade de ter um torno pequeno, comprei um torno, ficou aqui parado há alguns anos até que eu vendi pelo mesmo preço que eu comprei e acabei por não usar. Então, depois de definir a sua linha de trabalho, você vai poder definir exatamente qual tipo de equipamento você vai poder comprar, tá? Não invistam em peças, em maquinário que você eventualmente não vai usar, porque vai ser um desperdício de tempo, de energia e de dinheiro. Faça um planejamento anual da sua produção. Eu tenho uma planilha de Excel que eu tenho lá um X de facas que eu faço por mês, dentro de cada mês, respeitando os meus eventos, os eventos que eu vou participar durante o ano. Então, por exemplo, existem meses que eu me dedico mais à entrega de encomendas, eu trabalho muito sob encomenda. Existem meses que eu me dedico exclusivamente a confeccionar facas para ser expostas nos eventos que eu vou participar naquele ano. E nesse meio tempo eu sempre deixo uma vaguinha para estar produzindo uma ou outra faca para ser ofertada à pronta entrega, tá? Existem clientes que não têm a paciência de esperar uma encomenda, o que eu acho uma besteira, porque quando se faz uma encomenda, você já tem um valor pré-estabelecido, você já tem um projeto pré-estabelecido. Quando você encomenda uma faca com um cuteleiro, ele vai estar fazendo exatamente aquilo que você deseja, num preço combinado e numa data combinada, tá? E às vezes a pessoa fica na loteria, porque o mailing list, você solta um e-mail oferecendo uma faca. Vai muito, pessoal, às vezes dá sorte da pessoa ver o e-mail no instante em que ele acaba de ser enviado e ter oportunidade de comprar. Além do que, existem milhares de modelos de facas diferentes. Então tem que casar o modelo que você quer, no momento que você quer, em que você está financeiramente programado para pagar pela faca, e ainda ter a sorte de ver antes de todos os outros do mailing responder primeiro, tá? Uma vez eu tomei um pito de um cliente, faz 2 anos que eu tento comprar uma faca sua, não consigo. Eu falei, encomenda, faça uma encomenda, eu vou te dar o prazo exato que eu vou te entregar a faca, nós vamos combinar um preço e eu vou colocar na faca todos os detalhes que o senhor quer, tá? Aí ele entendeu, acabou por fazer a encomenda e depois teve a sua faca no tempo certo, tá? Mas façam vocês, cuteleiros, um planejamento anual do que você vai estar fazendo durante o ano, dividindo entre facas de encomenda, facas vendidas à pronta entrega e facas para leilão, ok? Organização e logística, pessoal, não vou me aprofundar nisso, já fiz um vídeo que fala sobre a logística da cutelaria, confiram no meu canal no YouTube, tá? Mas
eu só vou lembrar um ponto interessante. A cutelaria, talvez a maior virtude da cutelaria para uns é o maior problema para outros. A cutelaria não tem patrão, pessoal, nós somos uma empresa de um homem só. Então você tem que ter domínio próprio para falar, para administrar-se a si mesmo, falando redundantemente. Você precisa ter essa disciplina de saber a hora de comprar alguma coisa, a hora de investir em alguma coisa, a hora de entrar na oficina e produzir, tá? E muitos cuteleiros, pelo fato de não ter um patrão que lhe dê ordem, que lhe indique o que fazer em determinado momento, acaba por relaxar e trabalhar mais de maneira desleixada, assim digamos, né? Mas definitivamente posso afirmar isso categoricamente: é impossível você se tornar um cuteleiro de excelência se você não tiver um nível mínimo de organização e de logística. Dentro da oficina nós temos centenas e centenas de insumos diferentes. Se você não se organizar para manter esses suprimentos num nível adequado e não faltar naquele momento em que você está precisando dele, vai ser difícil você ter uma linha de produção adequada, um esquema de produção rentável, tá? Então assistam lá o vídeo que eu falo de logística, é bastante interessante. Gestão de tempo entre oficina e internet, tá? Hoje a gente sabe que quem não publica, não faz uma divulgação na internet, dificilmente vai conseguir sobreviver de cutelaria. É necessário, e todos os meus colegas cuteleiros têm feito a sua parte de divulgação na internet, mas penso eu que deve existir uma limitação de tempo. Então definam um tempo, definam um dia onde você vai simplesmente fechar a oficina, sair e vai trabalhar no computador, respondendo e-mails, fazendo a sua divulgação. Entendo eu que pelo menos uma vez por semana você deve estar divulgando o seu trabalho na internet, nas redes sociais que você faz uso, tá? O que eu não acho legal como às vezes a gente vê, eu já dei pito em alguns companheiros, amigos cuteleiros, o camarada está em horário de produção de oficina e está lá no celular, no Facebook, batendo papo, comentando o post dos outros, tá? Concentre-se na produção das facas na hora que você vai produzir, tá? Não fiquem mexendo no seu smartphone. Saiu dali, vai dedicar um tempo adequado para produção, para divulgação, aí sim você vai responder seus e-mails, atender aos seus clientes e fazer a sua divulgação adequadamente, tá? Mas faça uma gestão, faça um planejamento com relação o tempo que você vai dedicar para cada coisa, tá? Volto a dizer, entendo que é legal que se faça uma divulgação nas redes sociais pelo menos uma vez por semana. Tenha uma gestão financeira no sentido de reinvestir um pouco daquilo que você ganha, tá? Uma parte daquilo que você ganha na sua oficina. Nós temos que lembrar que rotineiramente, todo mês nós vamos ter que estar comprando alguma coisa. Ou a gente tem que comprar lixa, ou a gente tem que comprar material de cabo, ou as centenas de insumos que eu mencionei, tá? Existem muitas coisas que se você não comprar, você não vai conseguir produzir. Então lembre-se que você não pode gastar todo o seu rendimento, todo o seu dinheiro. Deve-se ter sempre uma reserva para estar comprando couro, para bainha e etc, etc, tá? Lembre-se de sempre deixar uma margem para você poder reinvestir em materiais para a sua oficina. Um ponto de suma importância, pessoal, estabeleça um tempo para que você passe com seus filhos, com a sua esposa, para que você tenha um tempo para si próprio, para lazer, para assistir um filme, para fazer uma viagem, para fazer um passeio, para ir ali na praça fazer uma caminhada, tá? A cutelaria é uma arte e como toda arte que exige criação, criatividade, bom estado de espírito, nós temos que dedicar um tempo para a gente poder se realimentar em termos de energia, de estar se sentindo bem, de estar se sentindo inspirado, tá? Existe um termo, quando se fala de arte, de artistas, um termo
que se chama ócio produtivo, tá? O que é isso, pessoal? A pessoa que trabalha com criação, com criatividade, ela necessita de ter um tempo para si própria, para poder estar, entre aspas, pensando em nada e surgirem novas ideias e surgirem novos projetos e criações diferentes, tá? Então, respeite isso, dedique um tempo à sua família, aos seus filhos, que sem dúvida nenhuma é o bem mais precioso que você vai ter na vida. Eu elenquei uma questão aqui, que é uma coisa que eu tenho pecado, mas é por uma questão de necessidade, quando eu puder eu vou mudar isso, tá? Cuidado com o uso de motos e bicicletas, tá? Porque, como eu mencionei, cutelaria é uma atividade essencialmente física. Se eu tomo um tombo de moto, quebra uma clavícula, desloca um ombro, quebra um braço, você pode ficar às vezes meses sem produzir. Eu tenho uma 125 que eu uso para trabalhar, para andar aqui na cidade. No momento não estou podendo comprar um carro, gostaria de comprar um carrinho menor. Minha esposa tem um carro bom que ela usa, tá? Mas no momento não posso fazer isso. O que eu faço, pessoal? Ando a 20, 30 por hora no máximo de cuidado e paro até nas preferenciais minhas, tá? Porque sempre tem maus motoristas que vazam o par e te acertam, te deixam arrebentado e a gente sabe que pela justiça não vai acontecer nada com esse cara, né? Então, se for possível, evite motos e bicicletas. Tem um cuteleiro muito amigo meu que sofreu um tombo de bicicleta uma vez, teve que pôr pino no braço, pino e placa de platina no braço, ficou vários meses parado. Isso trouxe um prejuízo tremendo para a vida dele, tá? Dentro daquilo que eu falei de dedicar um tempo para sua família e para os seus filhos, estabeleça pelo menos uma semana de férias anuais, pessoal, para a gente parar, pegar a nossa família, vai viajar para a praia, vai para um hotel fazenda, vai acampar, faça aquele programa que mais lhe agrade, tá? Acho importante para a gente recarregar as nossas baterias e voltar para a oficina trabalhando com amor, com vontade, tá? Acho muito errado aquele profissional que vira o ano inteiro e sem se dar um tempo para poder recarregar, descansar e realimentar o seu sistema, que vai te dar motivação para poder trabalhar na oficina, tá? Pense nisso. Um ponto importante, definição de dias de trabalho semanais. Olha só, conheço alguns cuteleiros, como eu mencionei, que talvez o maior problema da cutelaria é que nós não temos patrão, né? Problema para um, vantagem para outros. Para mim é uma vantagem porque eu não preciso de patrão, tenho disciplina própria para saber o horário que eu tenho que entrar e produzir. Ontem, por exemplo, foi sábado, estou gravando esse vídeo num domingo. Ontem foi sábado, eu por necessidade precisava entrar na oficina, entrei na oficina às 8 horas da manhã e terminei uma faca às 7h30 da noite, tá? 11 horas e meia de trabalho ininterrupto, só parei para almoçar. Conheço alguns cuteleiros que, por não terem patrão, não tem um estabelecimento de dias para poder trabalhar na oficina ou não, trabalham, fazem 1 ou 2 facas no mês, conseguem dinheiro suficiente para pagar suas contas e simplesmente se acomodam, passam o resto do mês folgado e vão correr atrás no desespero quando as contas estão vencendo no mês seguinte. Acho errado, por quê, pessoal? Todo profissional liberal tem que pensar nisso. O cuteleiro não é um profissional liberal. Você tem que se esforçar, dar o máximo de si, enquanto você tem juventude, energia, tem gás para poder trabalhar, tá? Então, trabalhem, façam o seu pé de meia enquanto você tem saúde, tem boa disposição, enquanto você é mais novo, para que quando passar dos 50 ou passar dos 60, depende do projeto de vida de cada um, que você possa desacelerar e ter uma condição financeira melhor para justamente poder trabalhar menos na vida. Óbvio que a gente trabalha por necessidade, tá? Então nós temos que pensar nesse aspecto. Conheço alguns cuteleiros que começaram assim: eu não trabalho mais de sábado, tá? Eu estou falando de gente nova, não estou falando de cara que está já num ponto mais avançado da carreira, onde já está numa situação um pouco mais confortável, tá? Gente nova: eu não trabalho mais de sábado, tudo bem. Daí a pouco começou assim: eu não trabalho mais de sexta à tarde. Depois, eu não trabalho mais sexta-feira. Enfim, para encurtar a história, reduziu muito seu tempo de produção,
continua aí pagando aluguel, poderia estar numa situação diferente, continua andando de carro velho, continua com dificuldade financeira, justamente por essa falta de consciência, essa falta de planejamento, de se esforçar nos anos de vida que a gente tem mais vitalidade, mais possibilidade de trabalhar. Como eu mencionei, ontem eu trabalhei 11 horas e meia, tá? Mas não pretendo fazer isso para sempre. Eu tenho minha carreira na polícia, sábado é o único dia inteiro livre que eu tenho para poder produzir minhas facas. Domingo eu faço esses vídeos e atendo algumas pessoas na internet, tá? Mas não pretendo fazer isso por muito tempo também, pessoal. Estou com quase 46 anos, daqui a pouco estou chegando nos 50. Eu ainda faço por dois motivos. Primeiro, que eu ainda suporto, ainda tenho vigor físico, treino, eu faço atividade física todo dia, cuido bem da minha alimentação, tá? E porque eu estou num momento de vida onde os meus projetos exigem, tá? Mas não pretendo fazer isso para sempre. Então eu recomendo que você faça um planejamento semanal dos seus dias de trabalho e se esforce ao máximo enquanto você tem energia, vitalidade e juventude para poder trabalhar e ter um bom rendimento, tá? E por fim, o meu último conselho que eu anotei, que eu acho importante e que a maioria dos brasileiros não entendem essa questão, tá? Invistam em cursos. Pessoal, eu não falo aqui, eu não estou advogando em causa própria, eu não ministro curso. Todo mundo que me procura, eu indico alguns dos meus amigos, bons profissionais que ministram cursos, tá? Mas de todos os seus investimentos na cutelaria, não tenha dúvida nenhum que o maior investimento, que você vai ter mais retorno, é em curso, tá, pessoal? Não acredito muito nessa questão da autodidata, do autodidata, tá? Por quê? Porque a cutelaria ainda é uma ciência e uma arte de tradição oral. O que é isso? Uma pessoa passa para outra, tá? É relativo se falar em autodidata hoje, sendo que na internet nós temos os meus vídeos que ajudam a muitas pessoas, já escrevi dezenas e dezenas de artigos e muitos outros cuteleiros que divulgam a cutelaria. Então a pessoa fala, eu sou autodidata, mas ele passa aí horas e horas na internet aprendendo e entendo que não seja autodidata. Para mim, autodidata é aquele cara que realmente descobriu o caminho sozinho, tá? E penso eu que isso na cutelaria é quase impossível. A pessoa teria que ser um gênio muito fora da média para descobrir o caminho sozinho, tá? A metalurgia não é uma ciência simples, exige experimento, exige tentativa e erro, e creio eu que hoje não seria possível, tá? Como a humanidade aprendeu isso há séculos e milênios atrás, pessoal, através da tradição oral. O que um profissional aprendeu em 30, 40 anos de carreira, sofrendo sozinho na base da tentativa e erro, ele passa para a próxima geração. Esse cara vai partir de um ponto inicial acima do que o que lhe ensinou. Aí ele vai aprender mais outras coisas e isso fez com que hoje nós tenhamos essas peças de alto nível técnico, extremamente bem construídas e sofisticadas que nós temos hoje. Nós temos que lembrar que cada um que começa hoje e aprende com alguém que lhe passa uma bagagem, digamos, pronta, tem que ser grato a esse que lhe ensinou, tá? Mas, mais uma vez, eu insisto, e o brasileiro é um pouco renitente nessa questão, né? Que eu sou terminantemente contra a questão do autodidata na cutelaria. O melhor conselho que eu tenho a dar para vocês que estão começando, invistam em cursos, tá? Pague um bom profissional. Não sei quanto o pessoal tem cobrado nos cursos hoje, tá? Mas o que eu posso dizer com certeza absoluta vale cada centavo do investimento, tá? Isso vai lhe colocar num parâmetro num patamar muito adiantado e você vai deixar de cometer erros idiotas dentro da oficina por anos e anos. Isso vai lhe poupar muitos anos de problema, tá? Até você descobrir o caminho adequado. Faça um curso. Você vai começar com uma base sólida, você vai aí construindo o seu conhecimento até chegar em um nível alto de excelência. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido de bom proveito. Pensem,
você precisa planejar a sua carreira para que você tenha sucesso, para que você tenha um futuro mais confortável, para que você possa no futuro dar mais condições de conforto para sua família e para os seus filhos. Se você gostou, se inscreva no meu canal no YouTube, ajude pessoal a gente a disseminar conhecimento, compartilhe. É muito legal quando você curte o vídeo ou quando você curte a postagem no Facebook, mas mais legal ainda é quando você compartilha, porque isso vai estar ajudando muito a gente, tá? Espero que tenha sido esclarecedor, tá? A minha intenção aqui é somente divulgar a cutelaria e fazer com que a cutelaria nacional alcance o patamar que ela merece, porque nós temos artistas de primeira qualidade em nível internacional. O brasileiro é extremamente versátil e extremamente habilidoso, tá? E a gente está fazendo, eu estou aqui tentando fazer a minha parte para elevar a cutelaria ao nível que ela merece. Espero que cada cuteleiro faça a sua parte. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês.